E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está acompanhando o Fábio Oliveira e amigos no canal Fábio Oliveira. Eu queria passar aqui para te pedir, se você estiver em casa aí, está assistindo o canal, dá o like aí, segue a gente no canal que tem muita novidade para você. A gente tem alguns parceiros, a Chip 7, que você já conhece, a Destaque Produções, a Padaria Delta, lá na Rua Barreiros 484. Se você quiser comer um pão quentinho, dá um pulinho lá, fala que assistiu o podcast do Fábio Oliveira e amigos, você vai ganhar 10% de desconto. E a Star Saúde também na Penha, você que está perto da Penha aí, você quer fazer um plano de saúde popular, dá um pulinho lá, faz sua inscrição, que a Star Saúde tem o preço para você e para toda a sua família, que cabe no seu bolso. Eu estou aqui, mais uma vez, junto com vocês, eu estou tendo o carinho de receber duas pessoas que vieram lá do outro lado do mundo. Eu tive o privilégio de estar lá esse ano agora, passei lá alguns dias e tive a honra de conhecer duas meninas fabulosas, fantásticas, na igreja que eu fui ministrar a palavra de Deus. E está aqui conosco nessa noite, Rebeca Waki e a Vanessa Chiina. Tá as duas aqui, a gente vai bater um papo rapidinho, vou falar com as duas. E elas vão falar um pouco do Japão, vai falar um pouco da vida delas lá. A Rebeca nasceu lá, a Vanessa chegou lá de paraquedas. Mas a gente vai bater um papo aqui rapidamente. E eu tenho certeza que vai ser bom para você. Você que quer e tem vontade um dia ir ao Japão, ou para morar, ou para passear, fica ligado com a gente aí, que você vai gostar muito do que você vai ouvir. Rebeca, muito bem-vinda. Você está aqui nessa noite, uma honra. Obrigada pelo convite, boa noite. Legal. A primeira pergunta que eu faço para você nessa noite é uma pergunta simples, né? O que é viver, morar e frequentar as coisas do Japão? O que é o Japão para você hoje? Você que nasceu lá, né? Você tem sua família lá, seus pais foram daqui para lá, Sim. São imigrantes, né? Uhum. Mas você acabou nascendo lá, né? E aí conta um pouco da tua história lá, como é a cultura, como é a familiarização lá dentro do Japão com você. É a segunda vez que você está no Brasil, não é isso? É. Segunda vez. Não gostava do Rio de Janeiro, né? Só ouvi dizer. Né? Igual o Zeca Pagodinho fala, não comi, não conheço, mas só ouço falar. É bem assim. Então, agora fala pro povo, dá uma olhadinha para aquela câmera ali, fica à vontade aí, dá uma boa noite, manda saudação lá pro teu pessoal de Tóquio, se você quiser, pros teus pais. Isso, boa noite, abraço pro meu pastor lá em Tóquio, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha avó. Bom, é assim, como você disse, eu nasci já no Japão, cresci lá praticamente sempre na mesma cidade mesmo, na província de Chiba, perto de Tóquio. E, assim, quando a pessoa é estrangeira, que nem eu no caso, tem nome estrangeiro, aparência estrangeira, geralmente a adaptação da criança nas escolas começa um pouco difícil, principalmente no ensino fundamental, assim. A gente meio que chama atenção, os diferentes da turma e tal, mas graças a Deus, no caso da minha família, que é eu e meu irmão, a gente não sofreu nenhum tipo de bullying na escola, porque acontece isso também. Eu tenho alguns outros colegas brasileiros, descendentes no caso, né, que sofreram um pouco de bullying na escola e tal. Graças a Deus não tivemos isso. Eu e meu irmão, a gente tem certeza também que a gente foi coberto de oração da minha mãe. Antes mesmo da gente nascer, ela já se preocupava com isso e orava. Mas então, e a gente mora perto, é uma província vizinha de Tóquio, mas mesmo assim é mais afastado, assim, um pouco interior. Então a escola não era muito grande, era tranquila. Então eu tenho essa visão um pouco mais do interior do Japão. Para mim é bem tranquilo. Pra mim é gostoso, aconchegante. E pra mim é tudo normal, sabe? Eu gosto. Eu me acostumei, né? É a vida que eu tive sempre lá. Você trabalha também hoje lá no Japão, né? Você também exerce uma função lá. Isso. Eu fiz faculdade, me formei e tirei uma licença lá que tem... Igual licença de médico, é nacional. O governo tem que aprovar, né? Uhum. Tem que ter algumas cargas horárias na faculdade mesmo, algumas aulas são requisitadas. Daí eu tenho a licença de professora e eu posso dar aula em ensino, acho que é Fundamental 2 que fala, e ensino médio. Uhum. Aí no momento eu dou aula para uma escola particular de ensino médio. Eu dou aula de inglês para alunos japoneses. E hoje você lá no Japão, você aprendeu o que na escola? Eu sei que você é professora, você já falou, né? Mas você hoje é uma criança que nasce lá, que é o teu caso. Uhum. Você é cidadã japonesa que fala, essa é a palavra? Tem cidadania, né? Melhor dizendo. Você tem cidadania japonesa ou você tem permanência no Japão? Né?
No meu caso, eu não tenho a cidadania japonesa, mesmo que eu nasci lá, eu não tenho passaporte japonês. Eles têm esse, não é igual aos Estados Unidos, né? Que Isso. você nasce e já nasce cidadão americano e cidadão do outro país. Lá você não consegue no caso do Japão, a não cidadania, não entendi. Tem que ter ou o pai ou a mãe, um dos pais tem que ser japonês para ter o passaporte, senão não tem. Daí tem que se naturalizar igual outros estrangeiros. E nas escolas hoje, o que ensina lá para a pessoa que está lá, tipo teu caso, que nasceu lá, Sim. mesmo não sendo cidadão? Aprende normal as matérias, igual aqui no Brasil? E, assim, pelo que meus pais me contam, né, eu acho que é um pouco diferente. Como eu estudei primeiro num prézinho, diferente de uma creche, o ensino era um pouco melhor. Eles já iniciavam uma alfabetização, um pouquinho, né, da letra mais simples que eles têm lá, desde do prézinho. Aí a gente entra no Fundamental 1, eu acho que fala, aí são 6 anos. Aí é integral. Daí a gente tem aula de japonês, ciências, estudos sociais, que fala que é história, geografia, matemática. Aí a partir da 4ª série, mais ou menos, entra o inglês e tal. Aí tem aula de caligrafia também, tem aula de artes, trabalho manual, artesanal, e tem aula de música, e tem aula de corte e costura, que fala. Legal. Você também fala alguns idiomas, né? Sem ser o português, que você fala muito bem, por sinal. Parabéns. Obrigada. Muito bem, apesar que seus pais são brasileiros, né? Uhum. Mas você fala muito bem. Você fala outros idiomas também, né? Você fala inglês, que você dá aula de inglês lá, que você falou pra mim. Né? Sim. Eu considero que eu me viro, assim, né? O fluente mesmo é o japonês e o português. O japonês, ele tem uma situação na escrita, que é meio complexa, que as pessoas querem aprender japonês. Fala pro pessoal lá como é que é o japonês hoje. Explica um pouco sobre o japonês, você que dá aula sobre essa língua que a gente curte tanto aqui, a escrita, que parece um desenho, né? Eu não sei se são hieroglifos ou alguma coisa nesse sentido. Tem um nome aquilo ali, né? Você falou para mim um dia desse, a gente conversando, que tem 3 tipos de escrita. Sim. Aí eu queria que você falasse pro povo aí. Tá. Deixa eu ver. Então, o japonês, além dos números, assim, né, que é universal, tem 3 tipos de escritas. O primeiro é o kanji, esse que você estava falando, que na verdade eram caracteres assim da China, que eles adotaram para eles. Então, o que acontece? Como é um alfabeto chinês, originalmente tinha um som do chinês. Aí, eles não só adotaram esse alfabeto lendo como se fosse no chinês, porque na verdade acaba ficando diferente a pronúncia deles. Esse é o kanji que você está falando? Isso. Kanji. Então, o que os japoneses ouviram e tentaram reproduzir, né? Então, sai um som um pouco diferente, mas mesmo assim é uma imitação do chinês, digamos. Okay. Então, essa é a primeira leitura que pode existir num kanji. E tem a segunda leitura que como você estava dizendo, né? A maioria desses kanjis é feito como se fosse um desenho antes, ou, por exemplo, tem um kanji de rocha. Ele é escrito com o kanji de uma montanha e o kanji de uma pedra, assim, combinados. Então, pode ser uma letra só, um desenho só, como pode ser uma combinação de alguns significados juntos, formam outra coisa também, né? E cada um vai formar uma palavra ou algum significado. Isso. Aí tem esses significados, assim, ou diretamente é algum desenho, algum símbolo ou não, mas independentemente, como tem esse tipo de significado em cima do alfabeto, além do próprio som que emite, aí os japoneses tiveram a brilhante ideia de colocar uma leitura em cima e ler como se fosse um japonês. Então, por exemplo, se fosse inglês com português, né? Entrou o alfabeto do inglês, que rocha é rock, aí Entendi. tá, R-O-C-K, é rock. Aí eu posso ler rock como eu posso ler rocha em cima. Entendi. Aí vai depender muito do contexto, como que eu quero ler, como que vai ser a palavra. Entendi. Então tem esse mais complexo que é o kanji, e tem um outro que é o mais básico que eu falei que começou a alfabetização no prézinho, é o hiragana, que se chama. Começou assim, sendo abreviações desses kanjis. Antigamente, na nobreza, né, uma brincadeira que eles faziam, aí eles iam desconstruindo essas letras, fazendo mais simplificada, com os traços mais redondos,
que hoje em dia ficou somente os sons. Então, por exemplo, tem um kanji que eu não sei como se lê, aí tem um hiragana do lado para me explicar como é que eu posso ler, que é somente o som, as sílabas. É uma continuação para você entender o que vai ser escrito. Isso. Mais ou menos, né? Para quem está em casa entender a gente assim. Eu começo com desenho, aí a continuação me dá o significado da frase. Mais ou menos isso. Ou literalmente o som, como que eu posso ler isso daí. Entendi. E tem mais um, né? E o outro é o chamado katakana, também veio do kanji. Esse aí, para você que está em casa, é quase igual falar língua estranha. Takatana. Hiragana, katakana. Como é que é o negócio? Katakana. Katakana. Takatana. Vai sair, uma hora sai. Continua. É para brincar mesmo. Esse katakana também veio do kanji. Só que diferente do hiragana, que pegou a forma do kanji e ficou uma outra coisa, assim, abreviado, o katakana é uma parte só do kanji que eles pegaram. Entendi. Aí também é só um som, não tem significado, não é desenho nem nada. Mas é geralmente usado para sons estrangeiros. Estrangeiros, assim, não tanto asiáticos como chinês, assim, mas mais ocidental mesmo. Quando é inglês, quando é meu nome, quando é o nome da Vanessa, aí escrevem katakana. Entendi. Legal, você que está em casa, a Rebeca, ela é professora de japonês lá no Japão, né? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta em cima disso que você falou. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente quando começa a alfabetização, a gente começa com as vogais, A, E, I, O, U, depois você passa para as consoantes, né? A minha pergunta para você falou 3 significados de escritas japonesas. As pessoas, as crianças, quando começam na escola, começam com os 3 já ou começam com alguma mais simples e vai aumentando de acordo com o que vai desenvolvendo? Então, elas começam com hiragana primeiro. É mais fácil, é como se fosse mais fácil. É, como se fosse mais fácil. Isso, são traços mais redondos, talvez mais fácil. Aí isso vai até mais ou menos que série? Eu acho que na verdade, assim, na primeira série do ensino, hiragana, que é para saber depois, se eu for aprender algum kanji, que eu vou ter que saber como que ele se lê, que tem algumas formas de se ler, eu vou precisar desse alfabeto para me dar o guia ali. Então, é o hiragana primeiro. Entendi. Aí já vai começando com os kanjis mais simples, em termos de significado, tipo coisas da natureza, montanha, pedra, flor, é mais fácil de aprender na hora. Entendi. E também pelos traços, quantidade de traços, né? Aí os mais simples vai começando. Fica preocupado não, você está em casa, o nosso amigo Pedrão está ajudando a gente aqui, ele está saindo na tela aqui, estamos com probleminha na tela, mas não vai tirar o foco do que a gente precisa, que é apenas a informação mesmo. Mais uma pergunta para você, que já vou passar para a Vanessa. Você também é professora de inglês. Sim. E eu estive no Japão, eu percebi que é muito pouco falado lá o inglês. Sim. A maioria dos países do mundo falam inglês, né? Que o inglês é uma língua praticamente universal. Mas eu percebi que no Japão são muito educados, as pessoas tentam de tudo para te ajudar na tradução, principalmente nós que somos imigrantes, estamos indo para lá a turismo, para passear. São muito receptivos os japoneses, achei isso muito bacana. Eles te ajudam de toda forma para entender o que a gente está falando, né? Mas assim, eu percebi uma dificuldade muito grande no inglês deles também. É verdade, né? Isso lá? Sim, é verdade. A maior dificuldade deles, na verdade, é mais a pronúncia, porque assim, o Japão tem um problema que o governo mesmo está ciente desse problema, que se botar eles para fazerem provas de inglês, eles são craques. Igual qualquer outra matéria, né? Que geralmente os asiáticos se sobressaem nas provas escritas. Então, por exemplo, para trabalhar também, ele pode escrever um excelente e-mail e tal, porque ele vai ter o cuidado de pesquisar a gramática e tal, mas ele tem essa barreira, que ele tem a dificuldade da pronúncia, então tem um pouco do psicológico também, que ele trava. Que ele quer falar, mas ele mas inseguro. O inglês ele é meio complicado, porque assim, você que é professora, você sabe disso. Por exemplo, eu vou pegar uma palavra bem simples aqui, water, que é água, né? Que as pessoas às vezes estão em casa e perguntam, o que tem dentro daquela caneca ali? É água. Você que tá, o dia que você for convidado para estar aqui, você vai ver que as meninas estão bebendo água, tá? Não é nada além disso. E aí a gente tem a palavra água no português, aí você tem water e water. Então, por exemplo, você está nos Estados Unidos, é water. Você está na Inglaterra, é water. E water, isso. E você está em qualquer outro país, é water. Então, assim, bem complexo, né? Então, acho que para o japonês é algo que eu percebi que ele tem muita dificuldade. Sim. E alguns usam até o próprio tradutor para te ajudar.
eles botam em japonês, perguntam qual é a sua língua, traduz na hora ali para você entender. Bacana isso, achei muito, muito legal. Sim, e no japonês não tem muita consoante isolada assim de som, né? É sempre acompanhado de alguma vogal atrás. Então, os R's, os L's é muito difícil para eles e acabam se atrapalhando com isso também. Mas, como é que eu posso falar? Para eles, pela pronúncia que eles têm no japonês, seria muito mais fácil se eles fossem aprender o inglês britânico, sabe? Sim. Aquele sotaque britânico. É mais simples, ota. Ota, isso que é água, né? Tipo, o sotaque... Como é que você entende o ota? O sotaque japonês vai sair ota mais fácil, bem mais fácil, sem o R no final e tal. Mas, pelas umas questões políticas, eles ensinam o inglês americano, estadunidense nas escolas, então complica um pouco a vida deles. Legal, também. Obrigado. Agora eu vou passar um pouco com a minha amiga Vanessa Chiina. Vanessa, para quem não conhece, está aqui. Olha para aquela câmera ali também, você vai ficar ali, dá um tchauzinho, você vai se apresentar já já. Vanessa, ela não nasceu no Japão, mas foi morar no Japão. Ela vai contar um pouco da história, se apresenta pro povo que está em casa, fala quem você é, com esse sorriso aí, Colgate. Nem a mulher de Salomão teve um sorriso desse aí. E ela é divertida. Eu passei uns dias com ela aqui, elas estão aqui no Brasil as duas. Né? A Rebeca é mais tranquila, mas a Vanessa é essa alegria que você está vendo aí em pessoa. Sim. E eu fico feliz de estar sempre compartilhando, porque a gente que está feliz, a gente tem sorriso, é sempre alegre, né? O sorriso formoseia o rosto. Então, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua história, fala um pouquinho do que você está vivendo no Japão hoje, que você está lá há 6 anos, né? Isso. Então, conta pra gente aí, fala quem você é, meu nome é Vanessa, vai embora, fala aí. Meu nome é Vanessa, boa noite. Então, um pouco da minha história no Japão, né? Como o pastor falou, eu não nasci no Japão, eu tenho um sobrenome, né? Então, desde criança, eu já venho alimentando essa vontade de ir para o Japão. Eu sabia dessa possibilidade, então sempre ficou em aberto e eu imaginei que algum dia eu fosse, nem que fosse para passear, né? E ficou assim aberto, eu trabalhei no Brasil, eu comecei a fazer a faculdade e chegou uma hora que eu decidi, porque como eu sou de Foz, do Paraná, até onde eu estava vendo ali o limite de salário, de condições, com a faculdade ou sem a faculdade, na época eu achei melhor ir para o Japão. E alguma coisa, na verdade, já falando um pouco mais profundamente, que eu sou assim, alguma coisa me incomodava, né? Eu precisava de algo a mais. Eu não sabia ainda o que era. E não necessariamente o dinheiro. Então foi quando chegou o momento que eu decidi que eu iria para o Japão. E levou ainda uns 2 anos, 3, entre algumas coisas que foram acontecendo, até eu realmente ir para o Japão, né? Fiquei lá há 6 anos, agora é a primeira vez que eu estou vindo ao Brasil para visitar, e dentre várias coisas assim que aconteceram, porque cada um tem uma história, né? E tem a região que tem mais brasileiros, tem a região que tem menos brasileiros, tem inúmeros fatores. E bom, foi um lugar onde eu amadureci muito, onde eu aprendi muito. Que se eu olhasse lá atrás, na zona de conforto que eu estava, eu jamais escolheria passar por isso, mesmo que depois eu chegasse a ver até onde eu iria. Justamente porque é difícil, né? Sair da zona de conforto, é difícil você crescer, você amadurecer. Mas hoje eu sei que eu não trocaria isso por nada. Ainda bem que eu não tive a oportunidade de escolha, né? De poder saber o que eu iria enfrentar ou não. Vamos lá. Porque aqui eu não vou chorar, que eu choro muito. Mas se chorar não tem problema não, é legal.
Abre o coração, é bom. Não quero chorar agora, já chorei demais. Só não tem guardanapo, né? Chorei demais aqui, Também não trouxe meu ticho. E eu tenho, sempre tenho. É, isso aí, sempre anda tenho, prevenido, isso aí, sempre legal. tenho. Pode. Legal. Não, acho que... Mas enfim. Aí, com o crescimento que eu tive, foi como ser humano, foi muito tratar de Deus na minha vida, acho que foram em todas as áreas, na verdade, né? Principalmente espiritual. Algo que eu comentava até um pouco tempo atrás, hoje eu já nem falava mais, mas eu estar ali naquela zona de conforto tão boa que era pra mim, que independente do que acontecesse, eu tinha minha mãe, então o simples consolo, o simples apoio me deixava muito na zona de conforto. Eu era muito muito acomodada. Então, isso me fez muito bem, porque eu tive que... Aconteceram várias coisas, claro que tem pessoas, sempre tem pessoas para ajudar, mas em vários momentos... Ai, peraí, não pode chorar. Em vários momentos eu me vi... não queria. Chora. Em vários momentos eu vi que eu só tinha Deus para recorrer. Amém. Isso foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Porque a única coisa que eu precisava aprender é que tudo que eu preciso é de Deus. Amém. Cadê meu lencinho que eu tenho? Viu? Prevenida. Mas é porque eu também sou ranhenta. Tenho alergia. Enfim. E foram nesses momentos que eu falava pra Deus. Você agarrou com Deus, na verdade, né? Sim. Foi onde eu realmente conheci quem era Deus na minha vida. E que também daí chegou o momento que eu precisei provar pra Deus que eu não estava com Ele, não estava seguindo a Ele, não estava procurando fazer algo porque eu sabia o que Ele podia fazer por mim. Então começou um período ali, ao mesmo tempo que eu estava passando por muita dificuldade, onde eu só tinha Deus, ao mesmo tempo eu estava doando meu tempo para Deus, eu estava doando meu tempo para a obra. E às vezes momentos que eu estava com mais dificuldade e eu não queria ir para a igreja, eu não queria ajudar em alguma aula para as crianças, alguma coisa assim. Eu ia pela fé. E foi onde Deus trabalhou muito, muito, muito na minha vida. Era um período que eu estava provando para Deus que eu estava fazendo por amor, que eu estava fazendo pelo que Ele é e não porque Ele podia fazer por mim. Porque aí, quando chegava o momento que eu estava bem, é claro que amanhã acho que eu não quero ir, amanhã eu vou fazer tal coisa. A gente começa a ficar bem, a gente já começa a olhar para outras coisas, para outras oportunidades, né, para nossa vida. E hoje, na verdade, assim, até na minha cabeça, quando eu tô em algum lugar, eu coloco que eu vou ficar ali para sempre. Talvez para eu me conformar, para eu aceitar o que eu tenho que viver. Mas também é algo muito de alguém cabeça dura também, que eu sei que eu sou teimosa. Meu pai já falou para mim que eu sou muito orgulhosa e que se eu chegar a passar fome, eu não conto para ninguém. Foi algo que me levou a refletir. E também no Japão eu tive que aprender a pedir ajuda. Mesmo que fosse só em casos extremos, eu tive que aprender a pedir ajuda, porque até para ir no médico, eu não posso simplesmente resolver ir no médico, porque eu ainda não sei o japonês, né? Eu demorei tinha começado a estudar e por N motivos parei e voltei recentemente. Então, me tratou em várias áreas da minha vida, esse período lá. Hoje, eu sei que eu
É um lugar que eu estou por obediência. Mas tem acontecido, né, algumas coisas na minha vida que eu não tinha dividido ainda com ninguém, que foram... Onde Deus tá mudando alguma coisa na minha cabeça, que eu não sei o que é, e que eu sei que vai mudar, só que eu ainda não sei o que é. E eu tenho orado, tenho buscado, e com a ida do pastor pra lá, eu teve essa oportunidade, porque eu tava vindo pra ver minha família, e teve essa oportunidade de vir aqui pro Rio de Janeiro. Eu nunca fui assim tenho sonho de conhecer tal lugar, tenho sonho, nunca tive. O que te levou a ir ao Japão? Quando você falou que você é do Brasil, você é de Foz do Iguaçu, por sinal um lugar maravilhoso, lindo, né? Eu já trabalhei um tempo lá. Eu costumo dizer que eu não era muambeiro. Eu era comerciante de produtos eletrônicos importados. Também. Vamos falar a palavra muambeiro, né? Que você também foi. Já conversou, mas enfim. Não vem ao caso, só para você que está em casa no Rio. A gente é crente, mas é limpinho. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. O que te levou a sair do Brasil para ir... Estou falando da sua vida pessoal, tá? Sua vida. Para você ir ao Japão. Você não estava resolvido aqui no Brasil e foi tentar uma aventura lá. Por quê? Porque quem está ouvindo a gente, tem gente que tem esse sonho. E aí, tipo assim, eu quero ir ao Japão. Mulheres, homens, jovens, né? Várias pessoas. A Rebeca pode até ajudar também para poder compartilhar ali. Porque eu sei que você nasceu lá. Então, a sua criação, a sua mentalidade, ela é toda japonesa. Porque você foi criada lá dentro. Né? Eu falo mais baixo. Não é nem por isso. Mas a Vanessa, não, ela nasceu no Brasil. E o Brasil, como você percebeu, é um país que as pessoas são... gosta de abraçar. Né? O calor humano aqui é muito bom. E o que te levou a sair de Foz do Iguaçu e falar assim, cara, eu vou pro Japão? Assim, qual era, igual você acabou de falar, você já era adulta, qual era a sua mentalidade? O que você esperava encontrar no Japão? Porque você foi sozinha. Isso aí eu acredito que, não sei se você foi com alguém, mas acredito que você indo só. Então, assim, o que você esperava? Tipo assim, vou trabalhar, vou ganhar um dinheiro, que esse é o sonho da maioria das pessoas, né? Vou trabalhar, aquilo que a gente conversou no carro hoje. Eu vou para um país onde eu não ganho bem, igual você falou, trabalhou na escola, trabalhou no mercado, né? Trabalhou na igreja. E aí você, aqui eu não estou feliz, eu não estou resolvido financeiramente. Então eu vou para um país fora da minha nacionalidade e vou para um outro país. Aí eu quero que você conte um pouco sobre isso. Se valeu a pena, por que você foi, se não valeu a pena, se hoje você se arrepende, se você tem vontade de voltar ou vai ficar mais um tempo, para o pessoal que está em casa te ouvir, para você mostrar para as pessoas o que é realmente. Porque tem gente que vai na ilusão. Eu sei porque eu tenho amigos fora do Brasil hoje, alguns já voltaram, tá? E esses que voltaram, alguns, muito poucos, voltaram mais ou menos, mas a maioria voltou quebrado. Então, assim, estou te perguntando por isso. Então... Foi um pouco uma mistura de tudo, né? Foi querer algo novo, conhecer, aproveitar que a idade que eu estava nova, que dava para eu ir ver como seria, né? Se eu ia gostar ou não, voltar. E o plano para ir também foi assim, eu sabia que podia ser pouco tempo, mas eu não tinha aquela ilusão de ficar, 5 anos vai dar tanto de dinheiro e voltar. Porque também, com certeza, eu não iria para ganhar menos, né? Também foi em relação ao dinheiro, e enfim. Mas, o chegar lá, como eu fiquei numa região que não tinha muito brasileiro, até tinha alguns lugares, só que tem lugares que ganha bem mais, que é um pouco mais distante ali de Chiba, de Tóquio, que a pessoa ganha mais, consegue juntar dinheiro, então há várias histórias. A minha motivação foi um pouco... Sabe o filho do rico que fala assim, eu vou sair do país para me encontrar? Foi um pouco disso. Não foi nessa intenção, mas eu acabei me conhecendo mais porque eu fiquei sozinha, né? Tive ali um período de autoconhecimento que na verdade está vindo muito mais agora, mas a primeira intenção foi algo diferente, foi o dinheiro, foi respirar novos ares. Eu queria sair da cidade ali, eu precisava sair. E até pouco tempo atrás, aí
pra mim valia a pena, tá? Você perguntou se valia a pena. A região onde eu tava, pra valer a pena, seria melhor, pelo menos em casal, porque daí é um aluguel só. E teria que fazer hora extra, todo mundo faz hora extra, eu não faço hora extra, o trabalho onde eu vou não tem hora extra, e é de segunda a sexta. Então eu saí, quando eu cheguei, eu fiquei um pouco desesperada, porque estava tudo fora do padrão, financeiramente, em relação ao que vale a pena ir para o Japão. Você foi com algum dinheiro daqui ou foi sem nada? Sem nada. Só com a cara e a coragem. Passagem. A mochila nas costas, a cara e a coragem. E devendo a passagem. Deu tudo ok, deu para pagar a passagem. Porém, não é um lugar que tem hora extra, que você trabalha com aquele... eu vou trabalhar mais para eu conseguir... para fazer 3 horas extras, que é muito comum o pessoal fazer 3 horas extras, brasileiro. Tem as fábricas que ganham muito mais, Murata, enfim, que vão para isso, vão para juntar dinheiro. Então, ali no princípio, ali no começo, eu já deu uma desestabilizada, porque já não era... Tinha folga a mais do que eu imaginei que teria. Trabalhava menos do que eu imaginei... das horas, né? Porque recebe por hora a maioria. Então, foi onde começou a trabalhar algo em mim, né? Mas nessas condições, não vale a pena ir. Realmente não vale a pena ir. Eu tive que ter a cabeça muito determinada ali para até saber até onde valia a pena eu ficar ou não. Dá para eu mudar para outras regiões do Japão, dá para mudar, Só que eu ainda estava tentando entender o que eu queria. Então, eu estava ainda assim numa zona de conforto. Pouco tempo depois, bastante tempo, né? Eu comecei a ir à igreja. E agora que eu tô começando... Eu não me importei de não ter dinheiro e de... Talvez, sobra um dinheiro, só que eu tenho que gastar para vir sempre ao Brasil, para ver a mãe, né? Porque até então fiquei 6 anos sem vir. E nunca foi minha intenção e não é o que eu gostaria. Você acha que valeu a pena você ter ido para lá? Com as minhas condições de não ter família, de estar vindo para ver a mãe, não vale a pena. Então, hoje, quem está aqui te assistindo, você indica a pessoa não ir. O melhor conselho é não ir. A pessoa vai igual você, com a cara e a coragem, é dureza. Tá, a região que eu... Se a pessoa quer ter a vida que ela vê na TV de Tóquio, não. Porque daí o dinheiro tá lá onde tá as fábricas. As fábricas estão longe de Tóquio. É lá onde você vê a plantação de arroz. Sim. Então, o padrão é esse. Que os youtubers, que o pessoal geralmente vê. Tô aqui, pá. Onde que eles estão? Eles estão lá, eles ficam mostrando. Isso aqui é só arrozal. Aí o outro mostra, olha a vida boa que ele tem. Aí ele fala, não, mas eu tô aqui pra viver. Então, a pessoa hoje você iria para o Japão ou não? A pergunta é... Para juntar dinheiro, não. Não vale a pena? Não, na minha visão, não. Eu gostar de estar com a minha família... como eu não nasci lá, eu não gosto da cultura de lá. Eu gosto muito da segurança, eu gosto da saúde, né? Da saúde, muito, da conveniência, porque eu quero um café, o poder de compra. Isso é ótimo. Eu tenho uma vida ótima, na verdade. Mas dinheiro não. Entendi. Não mas aquilo que a gente falou, né? Dinheiro não muda ninguém, né? Exatamente. E aí, o que você acha de lá? Você que nasceu diferente dela, você já vive lá, né? Totalmente diferente, né? Pra você já está estabilizada, já tem a sua vida, já tem seu trabalho. Eu tô começando agora, né? Tô no meu 2º ano de emprego, mas eu tô mais tranquila. E, na verdade, eu cresci com os meus avós lá. Hoje... Meu avô se aposentou e está aqui no Brasil e tal, mas eu sempre tive essa rede de apoio muito grande. Tinha a igreja de brasileiros, então, quando eu precisava, meus pais também tinham apoio, porque eles também vieram depois de... a sua família, como ela falou. Aproveitando a gancho da igreja, você falou, vocês são da igreja do pastor Yukio. Isso. A Detoque, falando isso, mandar um abraço para o pastor Yukio, a Saca, um abraço aí, Deus te abençoe. As meninas da sua igreja estão aqui, ó. Amém? Deus abençoe a igreja de Tóquio aí também, que vocês vão ver o podcast. Um beijo para todos onde eu preguei. Que o Senhor abençoe a família, a vida e cada um aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aí,
Agora vamos falar um pouco do Rio de Janeiro, né? Ah. Eu estava lá, fui pregar nas igrejas, vocês me convidaram lá, igreja, né? O pastor me convidou, levei a mensagem de Deus em algumas igrejas de vocês lá. Minha última turnê, a Vanessa me acompanhou, né? Teve o privilégio de me acompanhar. Obrigado pelo carinho lá. Eu, a esposa do pastor, ela, mais um casal de amigos também que estava no carro, né? E foi bênção. E a pergunta que eu faço para vocês é que vocês tinham um sonho de conhecer o Rio de Janeiro, porque sempre ouviram falar mal, né, o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, querendo ou não, tem a má fama, né? O que você achou, Rebeca, em poucas palavras aí do Rio de Janeiro? De 1 a 10, o que você viu? Olha, então, eu nem tinha o sonho de vir, sabe? Tipo, ouvia falar, mas pra mim era um pouco distante. Era meio que fora de cogitação vir sozinha visitar, justamente porque eu pensava que fosse perigoso. Pô, cara, tu e foi na tal. Mongólia. Tu não ia vir no Mas Rio? não Tu é foi mais perigoso, aonde? é Mongólia, mais mais aonde você deserto, foi? né? Mongólia, Egito. Meu Deus, pra quem foi no Egito tem que vir no Rio, É. cara. Porque o Egito é... Deus, eu não vou falar do Egito aqui porque não é legal. Mas, cara, pra quem vai no Egito e não vir no Cairo, Rio... né? Cairo. Mas essa região do Egito. Não, mas eu tô gostando bastante, assim, a atmosfera leve, Boa, né? a vista. As paisagens bonitas, né? Muito bonita. O povo receptivo, né? Isso, Povo, atendimento também. Muito bom, Rio de Muito Janeiro é bom. muito bom. 10. 10? Ai, que bom, ganhamos 10, pessoal, tá vendo? E você, Vanessa, o que você achou do Rio? Você tinha um sonho de conhecer também, né? Que você é do Brasil, mas nunca veio o Rio, né? Eu nunca via muita sobre a violência, né? E foi o que eu tava falando com a minha mãe. Hoje ou ontem no telefone. Eu falo pra ela do Japão, eu mostro pra ela o Japão, o que eu gosto muito, só que ainda é padrão, pra mim era padrão. Mas o conhecer o Rio de Janeiro, eu vim sem expectativa, assim, de nenhuma. Tipo, ok, e o Rio, que vê na TV. Só que eu falei, não é, o que a gente tenta registrar não é 10% do que a gente vê. É muito bonito, é muito bonito. Gostou, né? E no Japão o pessoal tem essa cultura de ser mais educado, muito mais educado do que a gente é acostumado a ver no Brasil. Só que a receptividade das pessoas aqui no Rio de Janeiro é outra coisa. Porque, não, sabe, não tem. É um calor humano diferente. Por mais eu sou do Paraná, não é igual o Rio de Janeiro. Não é igual o Rio de São Janeiro. Paulo também não é. Welcome, Rio de Janeiro. E lá no Japão, né, a gente fala que é do Brasil e tal, a primeira coisa que eles falam é Rio de Janeiro, não sei o que, a gente fica, a gente não conhecia, né? Agora pode levar o calor do Rio de Janeiro pro povo lá, e assim, você de Tóquio aí, que tá ouvindo as meninas, a hora que quiser, pessoal da AD Tóquio aí, quiser vir no Rio de Janeiro, temos lugar para vocês ficarem aqui, vão ser muito bem recebidos. Rio de Janeiro, você já ouviu dizer, é a cidade maravilhosa, né? Para mim, eu sou suspeito a falar, um dos melhores lugares do mundo, para mim, que eu conheço alguns lugares da Europa, até da Ásia mesmo, para mim é um dos melhores lugares do mundo. Tanto em reciprocidade das pessoas, né? Além do calor humano, as paisagens, como você falou, são belíssimas. Você vê que os caras passaram pelo Grumari ali, vocês viram, que tem até uma música, né, de um cantor famoso, que já morreu há algum tempo, chamado Tim Maia, que falou, do Leme ao Pontal. Não há nada igual. E realmente não tem. Não tem. É muito bonito. Né? E aí você tá querendo vir, né? Tá querendo sair do Japão, né? Tá querendo pendurar a chuteira do Japão. Pra quem achou que tava... Na minha cabeça, eu não sairia do lugar. Eu tinha certeza que eu viria pro Brasil e eu não ficaria aqui. Eu achei que eu não ia gostar. Teve isso também. Eu achei que eu não ia gostar. Eu tava um pouco nervosa. O que eu sempre estava ouvindo falar é sobre... não, você tem saudade do tempo, o que você viver não é o que você acha que você quer, você não vai gostar, e só esse tipo de coisa. E era o que eu pensava também, né? Só que chegando aqui, coisas que começaram a acontecer aqui no Rio de Janeiro, Aí eu achei que era só aqui, aí falei com a minha mãe também. Então, tem muita... Vai motivando, né? Sim, vai motivando, muita né? coisa até porque você tá no Japão nova. Sozinha, né? Você vive lá Sim. sozinha, você mora sozinha. Então, Sim. assim, deve ser uma vida muito... Não difícil, como você falou, financeiramente você tá bem, que você falou, você tem suas coisas.
mas falta o que de repente a Rebeca tem, que você não tem, que é a família, que é o carinho das pessoas perto, né? Porque você tem o carinho do pessoal da igreja lá, né? Que você foi muito bem tratada, muito bem recebida pela igreja, mas não é a mesma coisa que você ter o carinho, como você falou, da sua mãe, de um amigo, de um companheiro perto de você. Isso às vezes falta em você, e aqui de repente no Brasil você vai encontrar, porque a sua família está aqui, né? Sim. Então é um local onde você se comunica, todo mundo te entende, né? E aí é bem bacana isso aí é bem legal. Vocês falaram que, eu lembro quando eu estava lá em Tóquio, eu vou brincar com vocês, porque o pessoal falou, não, o Rio de Janeiro é perigoso, o Rio de Janeiro tem violência, o Rio de Janeiro tem chacina, lá vocês têm furacão, lá vocês têm tsunami, lá vocês têm terremoto. Então, cara, assim, o sujo falando mal lavado. Porque a gente brinca assim, não, mas é claro, todo lugar tem problema, né? Sim. Eu tenho certeza que a gente vai, os pontos que vocês andaram aqui, junto comigo, junto com outro pastor que... Mandar até um abraço, pastor Dail também, que de repente vai ver aí também o podcast da gente, conduziu os meninos aí alguns dias. Tem pontos aqui no Rio de Janeiro que realmente, o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande. Então tem locais que realmente são perigosos, lugares que são violentos, como eu acredito também, que eu não andei, mas no Japão também deve ter. Eu lembro que o pastor Yukio esteve aqui fazendo uma entrevista comigo e falou que tem lá umas gangues no Japão, né, coisas de máfia japonesa, né, essas coisas. Então, todo lugar que você for vai ter problema. Tem lugar que é desemprego, tem lugar que é violência, tem lugar que é fenômenos da natureza, e assim sucessivamente, né? É um dos lugares onde as pessoas mais se suicidam, né? Também, ele falou isso aqui, porque falta isso aqui, ó, o calor humano. Eu percebi isso no Japão. Eu andei alguns dias de trem, metrô, né? Não sei como é que vocês falam lá, né? E eu vi que as pessoas no trem não falam nada. Você está assim, a pessoa está parada, parece um zumbi que não fala, você não ouve nada, todo mundo com fone, até mexendo no celular, mas você vê o silêncio total, Sim, falta de educação, total. Fazer barulho. Eu lembro de uma situação que o pastor que depois até brincou comigo, pastor que um beijão para você e Deus te abençoe, que eu lembro que eu estava vindo da Disney, que a Disney de vocês também é fantástica, né? Eu estive lá na Disney, e o que eu achei interessante é que, tipo assim, eu vim de trem, aí eu peguei o trem na estação, que tem uma estação em frente à Disney praticamente, né? Você pega um trem, é trem, né, que fala lá também, né? Isso. Aí você pega um trem e você tem que fazer uma baldeação, porque eu estava em Chiba, eu estava na província de Chiba, que fala, né? Chiba. Então, eu estava nessa aí, né? Chiba. Eu estava lá. E aí eu peguei o trem, só que o trem parava na plataforma, tipo assim, era como se fosse um minuto a menos. Então, por exemplo, vamos dizer assim, eu não lembro do horário, mas 7 horas da noite, o meu trem chegava às 7 horas. Eu peguei o que estava na plataforma, 18h59, não era o meu. Aí eu entrei no trem, tô vendo no Google Maps, eu indo para outro lugar. Eu falei, porque as linhas de trem lá, elas tem vários locais que o trem para na mesma plataforma, mas com várias linhas diferentes. Sim. Aí quando eu cheguei na outra estação, o cara falou, não, cara, você pegou errado, você tem que voltar lá e pegar esse aqui. Mas era um minuto depois, ou seja, vocês são mais do que britânicos, são corretíssimos com o horário. Ia sair aquele que eu peguei de 18h59 e encostar o de 19 horas. Eu achei isso fantástico. Aí eu aprendi. A gente aprende com os erros, né? Sim. E os erros... Também porque o cara, não, é no horário certinho que ele vai encostar. E aí, realmente, ele encosta no horário e sai no horário. Eu falei, cara, que bacana. E aí agora a gente vai pro final já. Foi uma honra tê-las aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Eu quero que vocês façam as considerações finais, né? O que você tem a dizer do Rio de Janeiro, da sua estadia aqui de 5 dias que vocês ficaram aqui, né? E manda um beijo pro pessoal, olha para aquela câmerazinha ali agora, né? Fala com o pessoal aí, o que você achou, e seja bem-vinda, mas se despede do pessoal aí. Obrigada. Bom, Rio de Janeiro, a princípio, foram 5 dias de estadias, né? Antes de vir, eu até pensei que, caramba, marquei tempo demais, eu acho, né? Mas acabou que faltou. Gostaria de voltar, ver mais coisas e tal. Muito obrigada a todo mundo aqui que nos acolheu, nos atendeu, nos recebeu muito bem. E um beijo para minha família lá no Japão. E para minha família de São Paulo, que eu tô indo encontrar agora. Legal. E é isso. Beleza. Vanessa, as considerações finais aí também? Eu gostaria de agradecer a todo mundo. Na verdade, nenhum de vocês ainda vai entender o que foi, né? Esse momento aqui no Rio de Janeiro para mim. Não. Pode chorar se quiser, fica tranquila. Vai ser difícil explicar o que significou. Eu queria agradecer o pastor, queria agradecer
pela receptividade de todo mundo, de cada um que esteve com a gente, seja um sorriso, uma troca de conversa. Na verdade, cada um daqui foi muito usado por Deus para abençoar minha vida. As pessoas talvez nem saibam, mas Deus falou muito comigo através da vida de cada um, através de cada conversa, cada momento. E o que eu vou levar daqui, ainda não vou conseguir explicar tudo, porque ainda Deus está trabalhando muito na minha vida, Deus está mostrando muita coisa, Deus tem confirmado muitas coisas que Ele vem me falando desde um mês atrás, antes dessa viagem acontecer. E eu queria agradecer a todo mundo, o tempo que eu passei quieta, porque Deus estava falando muito comigo, porque eu sou muito tagarela. E só tenho a agradecer de verdade. Ainda vou ter mais coisa para falar, mas esperar as coisas acontecerem. É isso. Muito obrigada. Vamos voltar? Com certeza. Será que às vezes de novo? Sim, vocês também, pessoal do Rio, venham pro Japão. Ah, legal. Turismo a gente faz, para morar não. Já peguei o filho da Vanessa ali, já não vou não, mas tô brincando. Um beijo para você do Japão, vocês aí de Tóquio, da Assembleia de Deus Tóquio. Manda um beijo para a família da nossa amiga Rebeca, todos aí, Deus abençoe da família dela. Família da Vanessa também, Deus abençoe vocês. Um beijo para a mamãe, para todos aí que vão acompanhar o podcast. Divulgue o podcast. Às vezes parece que não, mas às vezes uma palavra que foi falada aqui vai impactar o coração de alguém. Às vezes alguém que quer ir, às vezes está com sonho de ir. Muitas coisas são ilusão. Eu sempre falo que a gente precisa analisar, averiguar e depois tomar a decisão antes de você fazer, porque é a sua vida. E eu costumo falar uma frase que eu aprendi com um camarada que foi tricampeão de Fórmula 1, que provavelmente vocês não eram nem nascidos ainda, chamado Ayrton Senna da Silva. Ele fala que a vida não tem replay. Então, o que você faz hoje e arrependeu, não dá para voltar a fita e falar, vou fazer de novo. Já foi. Passou, passou. Olha para frente. E aí eu deixo para todos vocês aí que estão em casa e para vocês meninas que têm uma vida toda pela frente ainda, que faça igual Paulo. Que ele escreveu em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para um alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O passado não dá para voltar. O presente é hoje. E o futuro sempre está intacto nas mãos de Deus, para que você tome as decisões certas, corretas, para que o Senhor abençoe. Porque Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz, eu sei, diz o Senhor, que pensamento tenho acerca de vocês. Pensamentos de bem e não de mal. Então, guardem essa frase, guardem esses textos no coração de vocês. Obrigado pela presença, foi uma honra recebê-las aqui. Amém, obrigada. Eu sabia que vocês iam adorar, porque quando eu estive lá, o Senhor tocou no meu coração, convide-as. E foi uma benção tê-las aqui, tá bom? Obrigado mesmo, obrigado. Eu amo receber pessoas, eu amo recepcionar pessoas, porque eu carrego muito um versículo comigo. Na verdade, eu carrego dois. Um, para mim, é a base da minha vida, que é Hebreus 6:11. Eu desejo que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, até o fim, para a completa certeza da esperança. E o outro é Mateus 7:12. O que quereis que alguém vos faça, façais vós primeiro. Eu tenho certeza que o dia que eu chegar no Japão, eu serei muito bem recebido por vocês, pela família de vocês. E como fui lá, antes de conhecê-las, fui muito bem recepcionado lá. E foi uma honra tê-las aqui. Espero que voltem. Traga a família, voltem como futuras mamães, casadas, abençoadas, né? Que o Senhor abençoe a vida de cada uma, que os sonhos, os projetos e os planos que vocês têm no coração, que todos eles não possam ir para o túmulo, possam estar sempre com vocês e que o Senhor conceda a cada uma de vocês o que vocês têm no coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Manda uma salva de palmas ao pessoal que está em casa e que está assistindo a gente, ó. Obrigado. Curte o canal. A televisão não está funcionando hoje aqui, a nossa tela aqui, mas curte o canal, deixa teu like aí, de qualquer forma. E escuta o podcast, divulga para as pessoas, compartilha, que vai ser muito bacana. Um oferecimento da Destaque Produções, você que quer gravar a sua música, você que quer gravar aí o seu podcast, fala com a gente aí. A Chip7 está aqui, ó, para te ajudar a você subir sua música na plataforma digital. A gente tem a Clínica Star Saúde,
como foi falado aqui, e a padaria Delta. Já foi falado no começo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Tudo de bom. Um beijo do canal Fábio Oliveira e amigos para todos vocês. Em nome de Jesus. Obrigado, meninas. Obrigada. Valeu, Pedrão.